Mais um episódio do CatoCast, agora a parte 2 do nosso papo aqui com a doutora Ana Paula, que se você não assistiu o episódio anterior, eu quero convidar você a assistir, porque o nosso papo foi muito legal, foi bastante proveitoso, tão proveitoso que nós estamos fazendo o segundo episódio, a parte 2, para seguir aqui com o papo com a doutora Ana Paula e para a Mariana, a Paulinha. Deixa eu passar aqui a palavra para a Mariana, que é especialista, né, em assessoria ambiental, que é da Cato Ambiental e que é a pessoa que desenvolveu esse podcast com o objetivo de esclarecer você sobre crimes ambientais, assessoria ambiental, então para desmistificar, para facilitar o nosso entendimento. E então eu quero que a Mariana me ajude aqui a conversar com a doutora Ana Paula a respeito de assuntos ambientais, que eu também estou aqui aprendendo, eu estou aqui conduzindo, fazendo as cabeças e aprendendo com vocês. Com certeza. Eu vou trazer alguns exemplos, Paulinha, para estar te perguntando, que eu acho que fica mais fácil a gente trazer para um case, né? Então, assim, vamos trazer um case industrial, né? Então, se eu tenho uma empresa, né, e eu gero ali um resíduo, né, ou embalagens, por exemplo, de papelão que tem o logo da minha empresa, e eu descarto de uma forma irregular, né, não emiti um manifesto de transporte de resíduo, não destinei para uma empresa licenciada, aí a Polícia Ambiental, ou mesmo a CETESB, né, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, encontrou essa embalagem com esse rótulo numa área que não poderia estar descartando, numa área irregular. O que pode acontecer com essa empresa, ou até mesmo se isso respinga ou não no proprietário, no sócio administrador, não sei. Uhum. É ótimo, Mari, porque assim, tem muita empresa que descarta de qualquer jeito, né? Sim. E o descarte irregular que causa uma poluição, obviamente a pessoa vai responder por um crime, né? Porque é proibido, você não pode descartar de qualquer jeito, né? Porque você está ali potencialmente causando uma poluição, ainda mais quando é um lugar que não é permitido esse tipo de descarte, né? E a responsabilidade, ela pode respingar, sim, né? Porque nos crimes ambientais pode ser responsabilizado tanto a pessoa jurídica, que obviamente não vai presa, né? Porque pessoa jurídica não vai presa, mas e também a pessoa física, né? Na medida ali da culpabilidade dela, na medida da culpa dela. Quem são, né? os responsáveis diretos, assim, neste caso? Então, depende Depende do que aconteceu. Exatamente, entendeu? Então, depende se aquela empresa tomou, se o gerente, vamos supor, né, tomou uma decisão que contribuiu para aquele dano ambiental, que contribuiu para uma poluição, ele vai responder. Se é um funcionário, qualquer funcionário pode ser responsável. Qualquer pessoa, a lei ambiental, ela é clara, qualquer pessoa responde na medida da sua culpabilidade. Aí ela fala, também pode ser responsabilizado o diretor, também pode ser responsabilizado o gerente, pode ser responsabilizado o sócio, pode ser responsabilizado quem agiu para que aquela conduta acontecesse, né? E também pode responder por omissão. Porque, às vezes, a pessoa viu que aquilo ali estava errado e ela não tomou as providências necessárias para mitigar aquele problema ali. Então, ela pode... É responsável do mesmo jeito. Que a diferença, no caso dos crimes ambientais, é que a pessoa jurídica também pode responder, né? Agora, a responsabilidade penal, ela é apurada de uma maneira igual para todos os crimes, né? A pessoa responde na medida em que ela contribuiu para aquilo ali, ou com uma ação ou com uma omissão, entendeu? Entendi. Em outro caso aqui, vamos trazer o ano passado, que foi caótico, né, de queimada, né? Vamos trazer isso, todo mundo lembra, né? Foi um caos, assim, até questão de respiração, muitos animaizinhos também foram para veterinário, muitas pessoas, também crianças que tinham problema respiratório. Então, essas queimadas que ocorreram ano passado de forma caótica, qual que é a punição, qual que é o crime que essas pessoas tomam, o proprietário rural, quem que toma isso, né? Você pode explicar um pouquinho como que acontece? Claro, é assim...
sempre se busca identificar quem foi que começou com aquilo ali, né? Porque a responsabilidade penal, ela não pode ser assim indiscriminadamente. Você tem que procurar aquela pessoa específica que cometeu aquele ato ali, né? E na nossa legislação ambiental a gente tem um crime, né, para queimadas e tudo mais, e no Código Penal a gente também tem uma lei que pune o incêndio, né? Então, a queimada praticada de um jeito criminosamente, da mesma forma o incêndio, né, em áreas urbanas, em áreas que comprometam ali a saúde pública, também, se identificado o autor, a pessoa responde. E é uma pena relativamente alta do Código Penal. É uma das mais altas, né? Nesse caso não é uma das mais altas, né? Mas é uma pena alta. Agora, doutora, nós estamos aqui falando de crimes, de responsabilidade jurídica, de pessoa jurídica ou pessoa física, e nós só estamos, por enquanto, falando do que não pode. Mas o que as empresas... Porque eu fico pensando assim, como quanta gente está nos assistindo e gostaria de saber assim, quais os cuidados eu devo tomar para não cometer crimes que eu nem sei que estaria cometendo. Onde que eu me respaldo? O que eu preciso fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar como pessoa física ou como pessoa jurídica, como empresa, para evitar que eu seja punido por alguma coisa que eu fiz, ainda que sem querer? Sim. Olha, para as empresas, eu aconselho, inclusive quando chega para mim como cliente, a pessoa tem que procurar uma consultoria ambiental. É indispensável, porque assim, é impossível, nós que somos operadores do direito, que sou formada em direito, eu não conheço todas as leis, que dirá uma pessoa que não estudou o tanto que eventualmente um estudante de direito estudou, um advogado, um juiz. Ela certamente não vai saber. Ela estudou a área dela. Né? Exatamente. Eu estudei para ser jornalista, não estudei para ser advogado. E ainda assim, eu suponho que você não saiba toda a legislação da sua área de atuação. Eu não sei nada, quase nada, na verdade. Então é preciso uma orientação de alguém. Super. Então, por exemplo, a Cato Ambiental é uma empresa da qual a Mariana é proprietária junto com a família e junto com toda a equipe. É uma empresa que está no mercado exatamente para prestar esse serviço. Sim, né? sim. E a criação desse podcast pela Mariana e pela equipe da CatoCast, da Cato Ambiental, é exatamente com esse objetivo, de esclarecer e de chamar a atenção das pessoas. E eu, por exemplo, estou aprendendo muita coisa aqui que eu não aprenderia em outro lugar. Sim. Porque eu estou já desconfiando aqui de algumas coisas que eu já fiz, eu não posso contar. Mas que eu já de crimes que eu já cometi. Se não prescreveu, é melhor não contar. Não sei se prescreveu, eu não vou contar não, mas eu já fiz. Mas eu acho assim que as empresas, né, elas precisam procurar uma consultoria ambiental para que elas possam andar dentro das regulamentações, que na área ambiental assim são inúmeras, né? E para que ela evite, a partir disso, uma responsabilidade penal, né? Então, assim, eu acho fundamental e falo para os meus clientes. Agora, inclusive, a gente está falando aqui, nesse caso especificamente, de pessoa jurídica, mas a pessoa física que não tem uma empresa e que também pode eventualmente cometer um delito sem saber que está cometendo, eu aconselho a assistir o podcast, né? Você não vai procurar uma consultoria ambiental, mas aí assiste o podcast e vai... Então, eu acho que através do podcast a gente pode aqui não conseguir fazer uma consultoria tal qual a Mariana e sua equipe faz na Cato Ambiental, mas a gente aqui a gente chama a atenção, né? A ideia do nosso papo é exatamente chamar a atenção da pessoa, falar, olha, eu não imaginei que isso eu não poderia fazer. Então, agora, se você precisar fazer alguma coisa das quais nós estamos comentando aqui, procure a assessoria ambiental para que você não cometa o crime. Doutora... E mais uma coisa da questão da consultoria ambiental, que no final das contas, eu, como advogada criminal, acabo precisando também.
em algumas situações. Assessoria, né? Da assessoria dela. Porque vamos supor, na minha área de atuação, eu advogo muito para garimpeiros, né? E aí aquela pessoa, ela está sendo acusada de ter cometido um garimpo, ter extraído minério, né? Que é um crime que tecnicamente a gente chama de usurpação de matéria-prima da União, né? Ela está extraindo um minério que é da União, embora ela responda também por um crime ambiental, mas aí eu quero comprovar que não foi naquela área ali, ou que não existe aquela atividade de mineração ali, e aí eu falo, Mari, será que é possível a gente identificar aqui? Aí... o advogado precisa também dessa assessoria. Então, é uma troca, né? A assessoria ambiental é muito importante. Então, eu acho que essa fusão entre o advogado e o assessor, né, e a assessoria é muito produtiva, porque soma-se dois conhecimentos Sim. aí muito interessantes em benefício do povo, em benefício da população. Claro. Eu falo que assim, Gera, quando a gente não consegue ajustar na assessoria, né, quando vem um problema muito maior, a gente aciona a doutora Marina, que é dos episódios anteriores. Sim. E quando o BO tá estourado mesmo, que assim... Aí a doutora Ana Paula. Aí a Paulinha. Quando leva pra Paulinha, aí tá enrolado mesmo, né? Quando eu ligo para os clientes, eu acho que quando os clientes da Mari, quando ela liga, eles devem ficar super felizes. Saiu uma licença, tá? Quando eu ligo, eles ficam espantados. Aqui é a doutora Ana Paula. Acho que azedou. O que mais pega para uma empresa que comete, que é autuada, por exemplo, que é fiscalizada, né? Não que é autuada, uma empresa que é fiscalizada. O que mais pega para que acontecer uma autuação? É falta de documento? O ambiente que não está cumprindo. É geralmente isso mesmo. Né? E aí tem toda essa parte documental, mas não é apenas a parte documental, né? Tem também a questão mais... Como é que eu posso dizer? Estrutural interna. Estrutural, para ver ou se de processo também. Né? Para ver se está tudo certo, se não tem um vazamento, se o ambiente está adequado para movimentar determinado tipo de produto, né? Então aí o universo é gigantesco para essa área de atuação, porque a gente tem aí indústria de todos os tipos, né? Tem empresas de todos os tipos. Até aqui fazendo um paralelo para esses casos agora que estão acontecendo de contaminação com metanol, né? Em bebidas e tudo mais. Fazendo um paralelo com a questão ambiental, né? Embora isso não esteja previsto na legislação ambiental, mas a gente tem uma tipificação penal que você adulterar, colocar substância ou expor à venda, você expor um produto que você, às vezes o comerciante, a empresa não tem noção de que aquele produto está batizado. Se ela expôs à venda, ela já pode estar trazendo para ela. Carimbado com um produto, com alguma coisa batizada. Não, eu estou aqui para isso. Não, então, mas às vezes isso aqui é da minha região, né? Mas tipo, como é que eu vou dizer? Está contaminado. Contaminado. Né? Tá bom. Não, agora eu vou contar uma coisa que eu acho que eu fiz certo. Recentemente nós mudamos o escritório da empresa de lugar. E nas mudanças, sabe que a gente faz uma faxina nas mudanças, que você desentoca tudo que é coisa que você foi guardando. Nós ficamos 10 anos no mesmo lugar e foi guardando um monte de coisa. E nessa mudança saíram caixas e caixas, além de papéis, de plásticos, né, de fitas VHS, de CDs, DVDs, a gente trabalha com essa área. Então, saiu muito plástico. Aí o que nós fizemos? Eu reservei esses materiais plásticos todos nas caixas separadas e guardei isso por meses até que eu encontrasse alguém, um lugar onde eu pudesse descartar, alguém que recicla ou alguém que descarte isso do jeito certo. Quando muitas pessoas da nossa empresa falaram assim, por que vocês não jogam fora? Você põe isso aí no lixo. Eu falei, eu acho que isso aqui não pode pôr no lixo, porque isso aqui não é bem assim, porque isso aqui vai provocar Então, isso eu fiz certo. Eu falei que já fiz coisa errada, mas você tem que falar que eu fiz uma coisa certa. Não, mas isso é uma... Exato, mas isso é uma consciência que você teve... Porque eu levei os papéis numa empresa
que recicladora de papéis. E levei junto isso. Aham. Quando chegou lá, eles falaram para mim assim, isso aqui a gente não pode pegar, porque nós não temos o que fazer com isso aqui, porque a nossa especialidade é papel. Exato. Então isso aqui para nós vai ser tão lixo quanto para você. Exato. Então você vai procurar. Você conhece alguém? Fala, não conheço. Vai procurar alguém. E eu fiquei procurando até que eu encontrei. A gente tem uma legislação que trata de toda essa questão de descarte, né? Sim. Mas o que eu acho que não é assim, obviamente, como eu me dedico aos crimes, né? Essa é mais a parte da Marina, da Mariana. Então, assim, o descarte, a gente tem uma legislação para isso, mas o que eu acho que acontece é que, infelizmente, acaba chegando no criminal. Porque a gente não tem uma educação, uma divulgação de como que isso deve ser feito. Às vezes eu me pego pensando assim, poxa, como será que eu devo descartar isso aqui? Um determinado... Eu estou falando de isso... educação ambiental. Eu estou dando assim, esse testemunho aqui exatamente porque eu acho que serve para as pessoas, para as pessoas se conscientizarem. Sim. De repente você está em casa. É muito comum, por exemplo, famílias que têm 80, 90 fitas VHS de família, principalmente casais mais velhos, né? Que filmou a família a vida inteira, os filhos, e agora com a tecnologia mandou copiar isso pro HD do computador. E aí ele pega aquelas fitas e põe no lixo. Mas eu acho que uma coisa que a pessoa precisa ter a consciência, eu acho que a gente até pode falar sobre isso, é que quando a pessoa vai fazer qualquer tipo de descarte, que ela tem que pensar. Será que isso aqui causa uma poluição? Será que isso... Porque, assim, causou poluição... Tá na área do crime. Também, né? Entendeu? Pode ter ali uma infração ambiental e tudo mais, mas também a lei penal, a lei de crimes ambientais, ela prevê. Causou poluição... Então, aquilo ali já é passível de... Então, a pessoa tem que ter essa consciência. É que você teve nesse determinado momento. Eu desconfiei. Eu não tinha conhecimento. A gente não estava ainda... Naquele momento, a gente não estava ainda trabalhando aqui com o CatoCast. Sim. Então, eu não tinha nenhum contato com isso. Mas eu desconfiei que aquilo não poderia ser simplesmente jogado no lixo. E também achei que aquilo poderia ser reaproveitado de alguma coisa. Com né? certeza. Então, que agora também vai entrar, né, Paulinha? Você pode até me corrigir, a questão do plano de logística reversa, né? Então, por exemplo, os eletrônicos, lâmpadas, ou até mesmo, a Paulinha comentou no episódio anterior das seringas, das canetinhas agora que o pessoal está usando, né? Então, o resíduo de serviços hospitalares, por exemplo, aqueles frascos de medicamento, vai para o plano de logística reversa. Ele vai retornar para o fabricante. Para o fabricante, exatamente. Né? Então, assim, às vezes quando as pessoas têm realmente dúvida, né, de para onde que enviar, realmente entrar e ver se esse tipo de resíduo que você quer jogar, né, não entra. E a doutora Ana Paula falou uma coisa muito interessante: pilhas, bateria de celular, celulares antigos, né? Pneu. Pneu. Tem gente que tem 5, 6 celulares que foi comprando celular novo e aquilo foi ficando na gaveta. E aquele tanto de fio de carregar que não carrega mais. Aí, de repente, um dia você pega aquilo, põe numa caixa e põe no lixo. Não pode. Eu até espero que, se alguém faz isso, quando chega lá no lixo, as pessoas, lá tem pessoas que acabam dando o destino certo para isso. Sim. Mas a gente tem que começar a pensar nisso da base, né? A partir do descarte. Né? Uma educação que a gente faz em casa. Né? Para fazer direito. Porque você pode incorrer em crime, né? Pode, você pode. Pensou isso? Causou poluição, tem potencial para isso, já acende a anteninha. Agora, só para fazer um arremate sobre a questão da responsabilidade da pessoa jurídica, né, que não vai presa, mas aí muita gente fica pensando, mas e aí? Ela não vai presa, o que acontece? Não, então, ela tem outro tipo de pena, né? Então, aí tem pena restritiva de direito, que aí depende, né, de quem vai aplicar a pena, mas pode ser de suspender uma determinada atividade, né, de não contratar com o poder público, pena de prestação de serviço à comunidade, às vezes construir uma determinada obra, né, de benefício coletivo. Então, assim, ela não vai presa, mas a pena dela tem outras ramificações, né? Doutora e Mariana, para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo, o que é que todo investidor ou todo empresário deveria saber a respeito das suas atividades, não importa qual seja a atividade, né? O que é que o empresário deveria saber para
antecipar a limpeza da sua empresa. Não é limpeza, não é uma palavra boa, mas para que ele não cometesse nenhum delito, nenhum crime. Tentem vocês duas resumirem isso numa frase ou numa palavra. Assim, o que as pessoas precisam ter ou saber para evitar crimes ambientais? Para a pessoa jurídica, para mim é primordial. A pessoa tem que procurar uma consultoria ambiental, porque aí depende do ramo de atividade dela. Eu também, como advogada, não vou saber. Eu não vou saber muitas vezes como que ela deve descartar determinado rejeito, mas resíduo, a assessoria sabe, mas né, a assessoria sabe. Sim, com certeza. Assim, a empresa ela tem que entender se a atividade dela em si é potencialmente poluidora. Se ela é uma atividade potencialmente poluidora, ela tem que ter uma assessoria. Mas ainda que não seja potencialmente poluidora, por exemplo, a minha atividade como jornalista não é potencialmente poluidora, mas se eu jogo esse negócio tudo no lixo, eu estaria poluindo. Sim, com certeza. Eu não poluí o tempo, os 10 anos que eu trabalhei, mas uma vez só que eu faço isso já é um crime, né? Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Com certeza. E até a sua atividade também, porque vamos supor, que aqui a gente está vendo que o estúdio é todo ok, né? Todo arrumadinho, né? Arrumadinho e tudo mais, mas eu não posso simplesmente botar uma mesa dessa no meio da rua com 2 microfones, 3 microfones e aí causar uma contaminação ambiental de ruído. Exatamente. Porque quando a gente fala ambiental, não é só questão de resíduo, né? É odor, é ruído, barulho, né? Tudo impacto. Então, assim, uma empresa ela também não pode ser implantada em qualquer área. Eu tô aqui numa área residencial, vou colocar uma fábrica de químicos aqui no meio. Não pode. Pois é. Eu falei, nós mudamos a nossa empresa de prédio agora recentemente. Eu precisei fazer uma reforma lá no lugar que eu fui para fazer uma adaptação. Precisamos construir, fazer tratamento acústico, precisamos fazer uma porção de coisa que sem isso eu não conseguiria trabalhar ali. Né? É porque você tem conhecimento da área, mas vamos supor que eu queira construir um estúdio para gravar podcast, videocast. Não sabe como faz. Eu não sei como faço. Eu tenho que procurar a empresa dela que vai ver, olha, aqui você pode, tem um ruído assim, tal, quantos não sei o que, aqui tem, entendeu? Tudo isso eles analisam. Vou marcar outro podcast para a gente continuar o nosso papo, porque esse aqui acabou. Passou muito rápido. Que delícia. Deixa eu agradecer você que está aí nos assistindo, você que nos encontrou por acaso e gostou do nosso papo, das nossas risadas e também das informações que a doutora Ana Paula nos trouxe juntamente com a Mariana, e pedir para que você faça a sua inscrição no nosso canal e assinale o sininho. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui, você vai receber uma notificação. Agora, se você já é nosso espectador, se você já nos acompanha, muitíssimo obrigado pela sua companhia. A sua companhia é muito agradável, e pedir a vocês que mandem aqui no nosso chat perguntas, dúvidas, questões, porque a gente vai utilizando isso para produzir novos episódios, inclusive com sugestões. Olha, tragam um advogado tal, tragam, e a gente vai procurar atender você para que o CatoCast cumpra o seu papel de trazer para você as informações necessárias sobre direito ambiental e também sobre assessoria ambiental. Doutora Ana Paula, muitíssimo obrigado pela sua presença. Depois você vai ser agradecida como Paulinha, mas eu vou... Mariana, mais uma vez, que delícia estar junto com você e falar desse assunto. É muito bom. Muitas vezes a gente está só os dois aqui batendo papo sobre o assunto, mas sempre que ela traz convidados aqui, eu fico muito feliz, porque eu também posso estender as minhas perguntas, as minhas dúvidas, e receber mais informações e aprender mais com isso. Obrigado, Mari. Eu que agradeço. Curtam o nosso vídeo e é isso aí, gente. CatoCast para descomplicar a área ambiental e empresarial. Obrigado, doutora. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Assista os nossos vídeos.